Día a día del género urbano. Género urbano. Olá, galera! Botei um filtro que hoje eu tô babado, viu? Bom, vamos começar a live de hoje. A live de hoje é sobre o impacto das fake news e o que é considerado fake news na sociedade de hoje. A gente tem uma especialista no assunto. Toda semana, né, eu tenho algumas sugestões de pauta. Vocês estão sabendo aí que a quarentena eu tô aproveitando pra gente ter aulas de diferentes coisas, sobre política, sobre coisas que podem acrescentar a gente de alguma maneira na sociedade. Coisas que a gente precisa saber na sociedade. Então, eu não faço isso do nada, né? Eu tenho aí um monte de pessoas, de profissionais que me ajudam, me dão sugestões de pauta, me indicam profissionais para falarem sobre isso e tal, e me ajudam aí profissionalmente para não fazer nenhuma besteira, já que eu tô aqui aprendendo e influenciando essas não sei quantas milhões de pessoas também a aprenderem junto. E a gente também vai falar sobre isso, sobre algoritmos e o quanto que a minha rede de seguidores e fãs, etc., atinge uma quantidade muito significativa de pessoas, independente de você me seguir ou não. Acaba impactando pessoas. Se você me segue, acaba impactando uma pessoa que te segue. E vai aí, esse é um analítico que parece que não tem fim. A gente vai chamar uma especialista aqui hoje para explicar sobre isso pra gente. Quando me fizeram essa sugestão de pauta, eu até falei assim, cara, fake news, o que eu tenho... Como que eu posso acrescentar falando de fake news? Eu falei, por que isso é importante? É só fofoquinha, fofoca não... O que fofoca tem de importante nessa história? E achei meio... E aí me explicaram, olha, isso tem muito, isso muda a forma com que a sociedade vive hoje em dia, as estratégias que as pessoas, tudo que a gente está vivendo hoje em dia, o fato de estar todo mundo conectado, faz com que uma coisa que fez pra gente, que foi criada pra gente se conectar, acabou fazendo com que o mundo se dividisse em dois lados. Eu falei pra todo mundo, daí ontem, coincidentemente, depois de a gente já ter marcado, eu acabei sendo vítima de uma dessas redes loucas aí, usando a minha imagem dos meus fãs, whatever, pra praticar um crime de racismo. E aí, na mesma hora que aconteceu, a pessoa que me indicou pra fazer essa live falou, tá vendo? Isso impacta sim, não é só a fofoquinha, isso vira coisa séria, isso vira crime, etc. E é atrás disso que a gente tá, de entender. E daí eu falei nos meus stories, né? Porque logo depois ela falou pra mim, assiste esse filme, tá no Netflix, chama Privacidade Hackeada. Eu postei aí pra galera assistir esse filme. É um filme que ele explica muito sobre como as redes sociais, quando a gente pega os aplicativos, por exemplo. Vocês viram esse último aplicativo que transformava o homem em mulher, a mulher em homem? Alguém mais não tá ouvindo ela? Bom, espero que esteja todo mundo me ouvindo, né? Me ouvindo? Bom, eu não sei se vocês viram, mas esse aplicativo que tava todo mundo usando, da mulher virar homem, homem virar mulher, assim, a cara, né? Era uma forma de roubo, não, mas porque tem os termos lá de aceitação, né? Quando você aceita os termos de condições de um aplicativo, você tá ali liberando um monte de coisas que a gente, na maioria, com uma preguiça, não lê. E normalmente a gente tá ali liberando todas as datas no caso, dados, né? Do nosso telefone, o que a gente se interessa, o que a gente compartilha, o que a gente conversa no nosso celular. E esse filme explica muito como algumas eleições no mundo inteiro, alguns governos e estratégias que até então contratam empresas que se chamam empresas de marketing, né, marketing de trabalho, usam essa coisa do ódio, né, desse espalhar o ódio, dessa polarização de ou você é X ou você é Y, para juntar e fazer um marketing
de uma coisa X ou de uma coisa Y, porque na psicologia o ser humano dá mais atenção para quando é uma coisa negativa do que positiva. Isso aí eu perguntei antes, tá, gente? Eu não tô tirando de mim, não. Eu falei com profissionais. E também tem isso de o ser humano ser um ser, né, que ele vai atrás de onde a maioria tá indo. Então, essas redes de dados usam essas coisas da internet para influenciar as nossas decisões na vida, nas eleições, em tudo, o que a gente gosta, o que a gente não. Bom, quem assistiu o filme vai entender do que a gente está falando. Quem não assistiu, assim que a gente acabar a live, vai no Netflix, tá lá. Privacidade hackeada. Eu vou chamar agora ela aqui, foi só uma introdução para explicar para vocês o porquê disso, né? Eu quando me falaram, eu falei, mas falar sobre fofoca, será que isso é importante? E é muito mais do que fofoca, gente. Isso está mudando a forma como o nosso mundo está vivendo. Vou chamar aqui a Alana Rizzo. Ela é uma jornalista, consultora especializada em comunicação e política. Ela passou pelas principais redações do país, foi diretora da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela tem mestrado em comunicação. Assim, ela é um crânio maravilhoso. O currículo é tão grande que, meu Deus, eu ia ficar o dia inteiro só lendo aqui. Eu vou chamar o Instagram que ela usa. Eu vou botar meu filtro, porque hoje, gente, eu tô a cara da espinha. Oi! Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar fazer aqui a live. Ah, que isso, Prazer. vou arrumar a câmera aqui. Prazer todo meu, prazer todo meu. Boa Todo noite aí mundo. para todos os seguidores, para todo mundo que está acompanhando a gente. Quando eu postei, falaram assim, meu Deus, ela é um gênio, você vai falar com ela, meu Deus, meu Deus. Eu falei, Até parece. eu vou Olha, até estudar mais, eu pensei. Eu vi que você já assistiu Privacidade Hackeada. Sim, então, como eu estava falando, quando me sugeriram essa pauta para discutir aqui, né, sobre política, eu falei, cara, o que isso tem a ver com política? Fofoca, sociedade, o que fofoca tem a ver? E daí eu fui atrás, né, vi esse filme e entendi que é muito mais do que fofoca, né? Para quem já assistiu vai entender do que a gente está falando. Para quem não assistiu, gente, depois vale a pena. Eles explicam como os nossos dados, o nosso comportamento na rede social, o que a gente assiste, o que a gente dá like, o que a gente gosta, faz essas empresas impulsionarem a gente, jogarem para a gente informações para fazer a gente pensar da maneira que eles querem. É uma loucura. E isso mostra como o Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, né? Agora está tendo uma investigação sobre isso aqui no Brasil com o Bolsonaro, não é isso? E eles mostram o quanto de impacto esses posts e esse roubo de dados das pessoas teve para fazer com que as pessoas mudassem de ideia ou tomassem decisões para gostar ou desgostar da Hillary Clinton, que era a maior opositora ali dele no momento, e virou a chave de uma hora para outra só baseada nessas coisas de internet. Você pode explicar um pouco para a gente, assim, dar um geral da importância disso? O nome do filme é Privacidade Hackeada. Eu vou deixar aqui eu vou fixar nos comentários, gente, para vocês já irem no Netflix depois que acabar aqui. Privacidade Hackeada no Netflix. Deixa eu escrever. Que aí quando acabarem vocês podem ver lá. Vou fixar o comentário. Vai lá, Alana, explica pra gente Vamos lá. A importância de tudo isso, que eu fiquei com muito medo depois que eu assisti. Não, mas calma, exatamente. A gente termina aquele filme pensando, meu Deus, eu vou sair do Facebook, eu vou deletar todas as minhas redes sociais. Mas assim, impossível, né, Anitta? Não tem como a gente, né, no mundo que a gente vive, principalmente agora, no contexto atual, então, né, no meio de uma pandemia, é impossível a gente ficar de fora. Mas eu acho que, primeiro, é sensacional a gente estar falando sobre isso. Porque assim como você comentou, né, eu achava que isso era um pouco um papo de fofocas, de boato. Não. O impacto, né, do que a gente chama de, né, desordem, né, da informação. Então, primeiro a gente precisa entender a complexidade desse fenômeno. É um fenômeno antigo? É um fenômeno antigo. Boato, a fofoca está aí há muito tempo. O Brasil já teve uma lei, chamava Lei do Mexerico, para tentar coibir, né, essas fofocas. Então, é antigo, né? Desde que o mundo é mundo, tem fofoca, tem boato. O problema é a escala.
A gente, né, não tinha a escala, o alcance que a gente tem hoje com as redes sociais. Então, isso mudou completamente a lógica. Também passa a ter uma lógica de financeira. É um mercado extremamente lucrativo, né? É um mercado que tem motivações muito claras. Então, para a gente entender um pouco dessas motivações, é importante a gente voltar um pouquinho para entender o que é esse fenômeno da desinformação, que é tão complexo. Primeiro, a gente tem que entender que tem dois lugares ali de desinformação, né? Quando você estuda, você vê que tem vários, né? Mas vou quebrar em dois, que eu acho que fica mais fácil. Primeiro é essa que é amadora. A minha tia no Zap, que passa aquela informação sem uma intenção, né, uma informação falsa, sem uma intenção de prejudicar ou de causar um dano. Agora, na pandemia, que a própria OMS está chamando de infodemia também, né? A gente está vivendo uma pandemia e está vivendo uma infodemia, que é esse excesso de informação verdadeiras e falsas, que ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira, né, nesse processo. Então, assim, a gente precisa entender que tem dois lugares. Tem essa que é amadora, né? Então ela não tem uma intenção, ela vem com as melhores das intenções. Alguém que passa uma receita, tipo, olha, chá de inhame com maçã ajuda na cura do coronavírus, né? A pessoa passa sem intenção. Esse é um tipo de desinformação. E você tem a desinformação profissional, que é essa que tem uma intenção, que pode ser política, como você mesmo citou ali, o filme fala muito disso, das eleições, né? Dos campos políticos, como é que você polariza, joga a cabeça do eleitor para um lugar, você manipula, né, a narrativa, o discurso, né? Você joga a conversa para que todo mundo ache que a conversa está indo para um lado e ela está para o outro. Você usa, né, as fake news para atacar um outro adversário. E aí, quando eu falo fake news, eu estou falando daquela que é criada, né, com a única intenção de atacar alguém, com a única intenção de ser uma mentira. Para isso, você pode usar uma informação completamente falsa, você cria do zero, uma coisa totalmente louca, ou o que tem sido mais comum. Você pega uma coisa, uma meia-verdade, transforma, dá uma reconfigurada naquilo e joga para a rede. Então, essa é a profissional. Essa profissional, ela funciona... você tem verdadeiras organizações criminosas, que tem essa motivação política, tem a motivação financeira, porque é um mercado extremamente lucrativo. Do mesmo jeito que tem o mercado dos likes, né, da compra de seguidores, o mercado das fake news, ele também potencializa esse mercado todo nas redes sociais. É muito porque lucrativo. Aí você pode fazer, por exemplo, uma marca, duas marcas que podem ser competentes, né? E aí uma faz isso em deteriorização da outra, que aí ela vai e cresce e aí ela consegue, né, aumentar o seu valor de mercado, e tem isso em todos os mercados, né? Exato. Né? Antigamente, né, quando você não tinha internet... exato. Né? Você tem isso em todos os mercados. E tem uma outra que é essa motivação social, que é, por exemplo, um grupo que ficou muito famoso, que são os grupos, por exemplo, anti-vacina. Então, você quer implantar, né, você quer, de alguma forma, convencer as pessoas a... No caso do movimento anti-vacina, né, que elas deixem de vacinar, né, as crianças, as pessoas deixam de se vacinar. Então, você cria um movimento, né, baseado em fake news, baseado em desinformação, para jogar as pessoas para aquele lado. Nossa, eu nem sabia desse movimento. Então, você vê que tem... Quando a gente pensa nessa desordem da informação, a gente tem que... Tem algum passo que é nossa responsabilidade também, que é quando você recebe uma informação, você pensar qual é o interesse, quem pode... A gente tem que ter um olhar mais crítico para a informação, né? A gente deixou de ter esse olhar, não sei nem se a gente já teve esse olhar tão crítico, mas agora, com esse volume de informações, a gente tem que sempre pensar a quem interessa. Eu acho que é uma questão de... de vez em quando eu vou ativar e de vez em quando eu vou desativar os comentários, só para a gente ver se está tudo ok, se estão ouvindo, depois eu desativo. Eu acho que é uma questão de como a internet faz a gente ser preguiçoso. Porque a internet dá tudo pra gente ali já mastigado. Então a gente tem essa mania de, cliquei, olhei uma legenda, nem quero ver o resto. Olhei eu não sei o quê. E aí a gente tá tão acostumado nisso, aí só tem paciência para ver 15, se cada hora vai ficando mais rápido, né? Os stories tem que... antes era mais tempo, agora tem 15 segundos. Aí você vai tendo cada vez menos tempo. Aí eu acho que isso tornou a gente mais preguiçoso e aí faz essas fake news ficarem cada vez mais, né? Espalha assim de uma maneira mais forte ainda, né? Exato. Não só a gente ficou mais preguiçoso, porque tem muita informação, então às vezes você tem dificuldade, né? Mas eu não sei o que é verdade, o que não é, então vou passar.
E essa responsabilidade a gente tem que assumir, né? Mas tem um outro ponto, que é o que você falou no comecinho, a questão das emoções. Como é que as fake news, elas pegam a gente? Elas pegam a gente pela nossa emoção. Tudo que te dá raiva, tudo que te, né, estabelece ali uma... Né, ou você fica muito feliz, muito animado, você compartilha mais rápido. E né, a engenharia da fake news, ela é feita, né, de olho nas emoções. Como é que ela captura as nossas emoções? E aí, geralmente, a própria... Né, como é que a plataforma foi desenhada? Ela foi desenhada para te deixar num lugar confortável. Só de coisas, né, que você gosta, que você, né, se conecta. Então, é muito mais fácil você ser capturado. Esse eu acho que é um ponto-chave da gente entender. Não só a gente se perguntar a quem interessa, por que essa informação chegou aqui, por que ela está aqui, mas o que ela desperta, né? Qual a sensação que ela desperta? Ah, me dá raiva? Ah, então por isso eu vou lá, né? Vou passar para frente. Ah, não, eu acredito naquilo ali porque pega alguma coisa. Agora que a gente está vivendo um momento de dúvida, incerteza, angústia, ansiedade, prato cheio para fake news. Prato cheio, que é o que a gente está vendo. Então, nesse filme que eu assisti hoje, que eu tô botando aqui, mostrou isso, como que para se construir esse pensamento tendencioso, primeiro eles fazem questão de dividir a galera em dois grupos, né? Um grupo que não escuta de jeito nenhum o outro, né? Então, esses grupos eles não vão conversar, não vão trocar experiências, e aí, a partir de então, eles usam esses dados. Eles conseguem ali, pelo seu comportamento na sua rede social, eles veem se você é de um lado, do outro lado, ou indeciso, e eles pegam o indeciso e vão te mostrando apenas coisas que, como eles mostraram no do Trump, foram, acho que 5,5 bilhões de postagens, ou milhões, contra 60 mil da Hillary Clinton, que não usou essa estratégia de compra de dados do interesse das pessoas, né? E daí eles impactam você e faz você pensar, tipo, quanto mais você enfim, gosta de arroz, aí vão te falar como arroz é bom, como feijão é ruim. E quanto mais você gosta de feijão, mais vai aparecer para você como feijão é bom, como arroz é ruim. E aí vocês ficam cada vez mais separados, e aí depois essa empresa consegue dar a cartada final, que é de fato fazer o que eles querem, né? Com essa divisão. Não é isso? Exato, exato. Não, isso é no nosso dia a dia. Quantas vezes você está mexendo no celular e você vê alguma coisa que é exatamente aquilo que você estava procurando, né? Que de alguma forma você se conecta com aquele assunto, fala, nossa, era exatamente isso que eu estava procurando, essa informação ou esse produto, né? Então é muito importante a gente ficar atento. E muito importante também a gente entender, de alguma forma, como é que funciona né, as plataformas de uma forma geral. A gente tem que entender que elas foram feitas para a gente se sentir bem. Né? A plataforma não foi feita para você sair, ela foi feita para você ficar ali, né? Para a gente estar aqui, passar tempo ali, consumir, né, aqui dentro. Então, é um gatilho, né? E aí, se começa a ter uma coisa muito ruim, muito negativa, que é o que está acontecendo agora, esse ambiente tóxico, as próprias plataformas já entenderam que não é legal, porque as pessoas estão começando a sair, então elas já estão fazendo alguns ajustes, mas a gente precisa entender que o algoritmo, né, que é esse ente que todo mundo quer entender, quer saber, ele funciona, né? Como é que ele não funciona no silêncio? Ele funciona nos polos. Então, se todo mundo gosta, né, se você gosta muito daquele negócio, você vai dando like, ele entende aquilo ali como uma coisa boa. Ele potencializa. Ele também entende o outro lado, uma coisa ruim. Todo mundo tá lá, né, dislike ou muitos comentários. Ele vê aquela movimentação, ele entende que aquilo ali tá rolando, tá bacana. Então ele entende esses dois polos, ele não entende o silêncio. E ele, obviamente, vai jogar com esses dois polos. Claro que estão sendo feitos ajustes e calibres, muito por conta depois do que aconteceu com o escândalo da Cambridge Analytica e por conta de todas as investigações do mundo. Isso é um problema global, né? Não é um problema do Brasil, a gente está discutindo muito isso aqui, mas não é um problema do Brasil, é um problema global. Só para a galera entender, gente, quando ela fala Cambridge Analytica, é isso que está no filme que eu coloquei aqui, que é a empresa que vários governantes contrataram, ou marcas, enfim, contrataram, que eram empresas que pegavam esses dados das pessoas, o que você gosta mais das redes sociais, e ia te impactando com as informações. E aí, durante o filme, eles vão mostrando histórias que eles montaram contra Hillary Clinton, né? Fizeram
artes diferentes, fazendo parecer que uma multidão de pessoas estava contra ela, quando na verdade eram perfis mentirosos, fantasmas, e criando aquela massa para poder a massa verdadeira de pessoas ir atrás daquilo, né? E de acordo com aquele assunto, quando na verdade verdadeira era um monte de robô só comentando e compartilhando, e pessoas que nem existiam ali falando coisas que não eram, até que a massa verdadeira de pessoas era atingida. Então, essa Cambridge Analytics é essa empresa, gente, que foi condenada, eles se consideraram culpados, né? Sim, sim, não. Eu acho que é super importante entender que
Día a día del género urbano. Género urbano.